Oi, gente. Então, vamos começar a preparação de pele. Eu vou estar usando esse primer da Anitta. A minha pele, ela já está limpa. Eu já passei a água micelar nela. Então, por isso que eu já venho com o primer. Eu gosto bastante desse primer da Anitta, por causa que ele deixa a pele bem macia. E é o que eu estou mais usando no momento. Venho com a base da Ruby Rose. Essa é a nova base da Ruby Rose. Na minha opinião, é a melhor base que a Ruby Rose já lançou. A cor que eu tô usando é a castanha 20. Eu venho com um pincelzinho, língua de gato mesmo, passando no centro do rosto. Venho espalhando e depois que eu levo para as extremidades do rosto, venho dando batidinhas, espalhando levemente essa base em todo o rosto. Não me preocupo com a marcação do pincel agora, porque depois a gente vai vir com a esponjinha para fazer todo o acabamento. Eu venho mais fazendo acabamento no cantinho do nariz, que é onde geralmente ou falta ou fica muito excesso de produto, né? Então, eu venho espalhando toda a base com a mão bem de leve. Nunca pode ser com a mão muito pesada, porque senão realmente vai ficar muito marcada essa base. Como ela é uma base de alta cobertura, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa hora. Venho dando batidinhas para fazer o acabamento. Levo um pouquinho dessa base pro pescoço, dando leves batidinhas também. Agora eu venho com a esponjinha, dando batidinhas. A esponjinha, ela já está umedecida. Eu molhei ela e tirei todo o excesso da água. Então, por isso que eu já venho com ela. Nunca pode ser com a esponjinha seca, tá, gente? Porque senão não vai fazer o acabamento que realmente a gente precisa. Venho dando batidinhas, arrastando no pescoço, na hora a gente passou com o pincel, pra tirar todo a marcação que fica do pincel. E venho fazendo isso no restante do rosto, na testa, perto da sobrancelha, fazendo todo o acabamento necessário com a esponjinha. Se precisar pegar mais um pouco de produto, pego mais um pouquinho, passo, até ficar certinho, no ponto certo. E venho fazendo todo o acabamento com a esponjinha. Agora eu venho com o corretivo da Ruby Rose também. Eu venho com esse tonzinho. Tem dois tons, tem um que é bem claro e um que não é tão claro. Eu venho com esse que não é tão claro assim. Ele é uns 2 tons mais claro do que a minha pele. Eu venho passando nessa região do olho, como se fosse em formatinho de triângulo, tá? Arrasto um pouco pra baixo. Venho, passo no queixo, que é onde a gente quer iluminar o rosto. Então, é nessas partes, na testa, no queixo. Faço esse risquinho no topo do nariz, que é pra quando a gente for fazer a parte marrom, ele ficar bem fininho. Agora, eu venho com a mesma esponjinha que a gente fez o acabamento da base. Eu venho passando primeiro nas bordinhas do corretivo. Nunca é no meio, porque senão a gente acaba trazendo o corretivo pra onde a gente não quer. Então, eu venho dando batidinhas na bordinha do corretivo, no queixo também, na testa, a mesma coisa, com a mão bem de leve. A gente nunca pode esquecer, tá, gente? Que a mão tem que estar bem levinha pra não arrastar esse produto, não chegar a acabar tirar da onde a gente passou esse corretivo. É só mesmo com as batidinhas bem de levinha, com a mão. Agora, eu venho com o corretivo, o escuro. É o segundo tom, de cima pra baixo, o corretivo marrom. Eu venho com um pincelzinho kabuki, venho dando batidinhas na bochecha, mais ou menos aqui em cima desse ossinho que a gente tem na bochecha. Já venho dando batidinhas com a mão bem leve também, sem arrastar muito, que é pra já esfumando esse corretivo. Então, eu venho fazendo na bochecha, aí levo um pouquinho pra cima, perto da sobrancelha, para fazer o acabamento do lado, na testa também. Pra quem tem a testa grande, isso é uma dica muito importante. Vai dar como se fosse uma diminuída, vai dar essa impressão que a testa é um pouco menor. Então, eu passo na testa também. Venho com o pincel dando batidinhas, já esfumando. Passo também no queixo, que é pra dar uma leve impressão na papada. Apesar que não faz milagre, tá, gente? É só pra tirar um pouco. Venho com a esponjinha de novo, esfumando todo esse corretivo marrom. Esse é o corretivo cremoso, tá, gente? Pra quem não conhece essa paleta da Ruby Rose.
Todas as cores são cremosas. Então, eu venho com a esponjinha, dando batidinhas também, sem arrastar muito, fazendo todo o acabamento. Do lado também, na testa, em cima, perto da sobrancelha. Venho dando as batidinhas, sem pressa, tendo calma, que no final vai dar tudo certo. Aqui embaixo também no pescoço eu faço o acabamento para não ficar aquela marcação. Para se principalmente você for tirar foto, alguma coisa assim, não ficar mostrando aquela mancha marrom aqui embaixo, que é bem feio, na verdade. Agora eu venho no nariz, faço do ladinho, da onde a gente tem o ossinho, faço bem reto aí em cima, tá, gente? Não pode ser torto, porque senão vai parecer que seu nariz é torto. Venho, fecho a bordinha aqui embaixo do nariz. Venho com a mesma esponjinha, dando batidinhas de leve, fazendo todo o acabamento. Gente, não pode esquecer de fechar essa bordinha aqui embaixo do nariz, tá? Não pode ser só aquelas duas faixazinhas marrom. Tem que sempre fechar a parte de baixo. Agora eu venho fazendo acabamento, vejo se tá tudo certinho, se precisa esfumar mais alguma coisa. Agora eu venho com o pó da Ruby Rose também. Esse daí é o pó, ele é o número 3 da Ruby Rose, o pó compacto. Eu venho dando batidinhas aí em cima, onde a gente passou essa parte mais clara do corretivo. A gente vem selando, tá? Pode ser um pó compacto, pode ser o pó solto, aí vai da sua preferência. Venho sempre dando batidinhas, nunca arrastando, pra não tirar também o produto. É só pra selar esse corretivo e essa base que ainda tá molhada. Venho na testa, dando bastante batidinha, sempre com o produto. Toda vez que se for dar batidinha no rosto, tem que estar com o produto, tá bom? E a gente vem espalhando no rosto todo. Agora, eu vou vir com a paletinha de contorno e de iluminador da Ruby Rose. Eu vou estar usando o segundo tom que tem nessa paletinha. E venho fazendo em cima, da onde a gente fez esse contorno marrom. Eu venho esfumando esse contorno. Com o mesmo pincel que eu passei o pó, eu uso para fazer a parte marrom também do rosto. Venho esfumando, deve, tipo, dar bastante batidinhas também na parte da... Então, é só esfumar bastante. Ver se precisa mais de produto, se não precisar. Passa no nariz também para selar aquele corretivo. O corretivo marrom que a gente passou. Bem pouquinho, tá, gente? Pra não ficar muito escuro esse nariz. Pra não dar aquela impressão de que o nariz tá sujo. E sim, só o contorno mesmo. Agora eu venho com esse pincel. Ele é como se fosse um pincel chanfrado. Eu venho com esse blush da Natura. Esse blush é o Coral. E eu venho dando batidinhas bem próximo de onde foi o contorno. Pra esse blush entrar como se fosse no contorno. Não fica aquela marcação entre o contorno e o blush. Tem que ficar bem esfumado, bem bonita essa parte, tá, gente? Caprichem bastante quando vocês forem fazer em casa. Agora eu venho com um iluminador. Esse iluminador é o da Natura também. É o iluminador marmorizado. Eu venho com um pincelzinho de esfumar e passo em cima, da onde a gente passou esse corretivo, bem em cima da maçã do rosto. Passo em cima e venho esfumando para não ficar marcação também. Passo na pontinha do nariz, para dar aquele efeito de que o nariz é um pouquinho mais arrebitadinho. Passo aqui um pouquinho no centro do nariz, não muito no meio, mais perto ali da sobrancelha, no arco do cupido, no queixo e só um pouquinho, só com o resto que fica no pincel na testa. Agora eu vou vir corrigir as sobrancelhas. Eu vou estar usando a paleta da Catherine Hill. Eu vou estar usando esse tom marrom. Se eu não me engano, é o único tom marrom que tem nessa paleta. É um marrom bem bonito, fica bem natural. E com o pincel chanfrado, eu vou vir delimitando essa sobrancelha e esfumando ao mesmo tempo. Para que não fique com muita marcação, veio com o pincel bem de leve também. Praticamente tudo que a gente faz na maquiagem é com a mão bem leve, nunca é com a mão pesada. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, com
pouquinho pigmento, bem pouquinho, eu venho só esfumando. Como eu já tenho micropigmentação, então fica um pouco mais fácil. Você que não tem, vai ter que fazer bem certinho o desenho e depois, provavelmente, corrigir com corretivo. Mas no meu caso, eu só vou mesmo esfumar essa sobrancelha e já está pronto. Agora, eu só vou vir com esse pincelzinho, só pra tirar um pouquinho do excesso da cor que a gente passou da Catherine Hill, o marronzinho, e está pronto. É assim que eu faço a preparação de pele pro dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.